Nossa ideia é eternizar vozes importantes de Petrópolis, mas que podem inspirar pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Direitos básicos são um privilégio no nosso país, e um desses direitos que é negado à maioria da população é o direito à voz, a eternizar suas histórias, lutas, sentimentos. A gente sabe e até estuda tudo que pessoas ricas fizeram, e com isso, perdemos a parte mais importante da história, a vida real. Vamos eternizar pessoas, ideias, vivências e lutas. A produção desse documentário conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Petrópolis e do Fundo Municipal de Cultura, através do edital Paulo Gustavo, o que fez ser possível a criação de um documentário pensado e organizado de forma a ser exibido sempre gratuitamente, para que nós possamos ter acesso à história dos nossos. É sobre o povo, é para o povo e é pelo povo. Uma frase que eu uso muito, até aqui escrito: espero que nesse lugar as pessoas possam pensar, refletir, elaborar e fazer arte. Então, em cima dessa frase, eu busco, procuro acontecer aqui. Eu sou um artista assim, diversificado, né? Eu não falo que eu sou ator, não falo que eu sou artista plástico, não falo que eu sou cantor. Eu falo que eu sou artista, porque eu englobo várias coisas da arte, né? E eu me sinto muito bem à vontade quando eu faço meus trabalhos, tudo. Toda vez que estou fazendo um trabalho de artes visuais, eu coloco uma performance. Ou então eu coloco uma música, ou então eu coloco uma dança, né? Então isso me ajuda muito a minha construção como formação de artista, né? Eu estou bastante tempo nessa área, né? Eu comecei desde de 10 anos. Aos 10 anos eu fazia muito, eu era figurinista, desenhava, fazia cor de roupa de modas, sabe? Fazia dublagem. Era muito engraçado, que eu tinha assim, com 10 anos eu tinha meus colegas, né? Eles sempre queriam jogar bola, pular amarelinha. Eu fazia umas caixinhas que tinha de papelão e botava uns desenhos de revista e botava uma vela e fazia um cineminha e eu fazia a voz. E tinha garotada, tudo queria ver aquilo, ficava vendo aquilo tudo. Meus pais falavam assim: gente, esse menino é maluco. Enquanto está jogando bola, todo mundo está ali fazendo aquilo. E meus amigos tudo aderiam àquilo. Então, eu acredito que a partir daí já vi que eu já tinha um veio artístico, né? Eu morei na Cidade Nova, hoje é Cidade Nova, na Praça 11, e ali na Mesquita Júnior, que subiu só a entradinha. Antigamente tinha a escola de samba que passava para Presidente Vargas, né? Aí eu ia para ali, ficava ensinando aqueles caixotes de cerveja, terminava o carnaval, eu fazia tudo aquilo que eu vi no carnaval em casa. Pegava cabo de vassoura para fazer aquelas as pessoas que estavam dançando, botava barbante, e eu ali ia puxando aquilo tudo como se fosse uma escola de samba, né? Então, assim, quando eu falo essas coisas, essas lembranças que eu estou tendo agora, que eu quase não falei com ninguém, estou falando hoje, né? Eu penso assim, já nasceu comigo, já era nato nessa história toda, né? Aí depois, mas crescendo, gente, eu tenho alguma coisa que eu tenho que desenvolver, não sei o que eu, sabe? E conversando com uma pessoa que hoje em dia já faleceu, que era minha madrinha, ela era jornalista, e eu conversando com ela, né, ela falou,
Dinha, eu não sei o que eu quero ser. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser jornalista, eu quero ser médico. Aí ela falou pra mim, tu tem que ser ator, artista. Aí, na época, né, eu tinha uns meus 15 anos, o que é isso? Você tem que fazer uma faculdade. Aí não sabia, eu falei, ah, vou fazer a faculdade de comunicação. Aí eu disse, ah, tá, faz a faculdade de comunicação, tu pode dali desenvolver várias coisas na comunicação, ser especialista, né? De moda, de arte. Aí fiz, mas não vingou, assim, caramba, o que eu quero fazer, gente? Não tá legal. Na faculdade eu inventava teatro, fazia cenário, sabe? Tinha uma disciplina que era teatro, então fazia, aí eu me sentia à vontade. Aí eu comecei a perceber, acho que minha praia é ser artista. Não sei qual é, mas vou ser artista. Aí comecei a pintar. Pintar, fazer escultura, pintar, fazer escultura, pintar. Assim, bom, mas não é só isso que eu quero. Tem alguma coisa que está faltando. Porque quando eu pintava, eu falava, eu botava desenhos, né? Aí, assim, gente, tem muita coisa que... Até aí eu não sabia que eu tinha, né? Tal. Eu sabia que tinha várias diversidade desde aquela época de criança, né? Aí eu peguei, gente, aí fui trabalhar na empresa que me deu a oportunidade de fazer restauração, de fazer, trabalhar com documentação, né? Aí aquilo começou a despertar, assim, comecei a trabalhar com pessoas, projetos de teatro. Aí eu, caramba, o que será isso que eu tenho? Porque é uma coisa assim, a gente que é simples, humilde, minha família sempre foi humilde, minha mãe biológica, meu pai tudo, minha foi doméstica, a gente não tem muita subsídios, né? Não tem muita informação, né? Se minha mãe fosse uma pessoa, tivesse um estudo, uma coisa assim, talvez ela me direcionava melhor. Mas, felizmente, eu tinha pessoas que me davam sempre uma luz, sabe? Ah, faz aqui, faz isso. Você sabe que eu fui até telefonista por toda a minha timidez. Eu não gostava de falar. E quando eu trabalhava com telefonista, cada vez que eu atendia o telefone, eu fazia um personagem. Agora eu tô vendo. Tá sempre a arte ali comigo, né? Aí eu chego, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí, cada horário que tinha, era legal, cada horário que eu tinha, tava meu nome, Jarbas ali, mas aquelas vozes eram diferentes. Aí a pessoa falou, gente, o Jarbas não tá, é ele, tá, pô, mas atendeu uma mulher, atendeu um homem, atendeu um velho, deixava as pessoas louquinhas, sabe? Aí um belo dia, assim, ah, vamos sair disso aqui. Aí eu comecei a futucar pela própria empresa que eu trabalhava, se tinha alguma coisa ligada à arte. Aí descobri. E eu sempre reclamando, nunca estava quieto. Reclamava pra caramba de tudo, reclamava, andava na nossa rua reclamando, andava na empresa reclamando, sabe? Ah, isso não é vida, isso não é vida. Um belo dia encontrei um diretor, tirou um óculos assim, falou comigo assim, você conhece uma fulana que é museóloga? Assim, não sei nem quem é, eu mal-humorado já, né? Nem sei nem quem é. Ia pegar de 1 até 7. Aí ele ficou assim, olha aqui, botou um papelzinho, procura essa pessoa aqui. Aí cheguei lá, a pessoa que me atendeu era muito mal-humorada também, e fumando o tempo todo. Aí eu falei, pô, o que aconteceu? Eu devia parar a minha praia. Aí eu comecei a conversar, tudo isso que estou conversando aqui com vocês, que eu fazia, precisando de uma pessoa igual essa aqui para trabalhar aqui comigo. Assim, ah, é? Aí nesse intervalo todo, comecei a trabalhar, desenvolvi muitas coisas, aí fiz a faculdade de Belas Artes, né? E comecei a trabalhar com as artes e daí comecei a perceber que eu era um artista. Não sei se... Artista, que fazia muita coisa. Eu até às vezes converso para pessoas, com meus amigos, pessoas que estão entrevistando a mim, perguntam, você é artista visual? Você é cantor? Você é ator? Sabe? Você é escultor? E eu sempre falo, não, eu sou um artista que faz várias coisas, né? Ah, você é dançarino? Não, eu sou um artista. Eu não sei onde eu estou colocado, eu só sei que eu sou um artista. E por aí vai a minha vibe, digamos assim, sabe?
E hoje em dia eu me sinto bem, assim, falar essas coisas, porque eu acho bacana, porque a gente nunca deve esquecer e nunca deve abandonar o seu objetivo. Eu mesmo quando era criança não sabia o que eu queria, mas tinha uma coisa aqui dentro que falava mais alto, né? E eu vou seguir essa coisa que falava mais alto. Então isso é muito importante, sabe? Esse tipo de mensagem que eu estou passando para todas as pessoas que estão me ouvindo, né? Porque a gente encontra as barreiras, dificuldade, mas tem uma coisa que fala muito mais alto que a gente. Um beijo. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Tecendo a vida. Em Vila Rica, a vida diversa floresce. Rica não é só no nome, mas nos corações de quem a tece. Belos vales abraçam montanha, recortes de rochas abençoadas, cercada de pelo verde, onde a vida dança a cada folha. Gente talentosa, pintores, artistas, artesãos tecendo sonhos. Que bom estar aqui, muito feliz de estar aqui, de verdade. E eu acho que o que está me importando muito nesse momento é ver a possibilidade da gente realmente concretizar os nossos sonhos. Por que eu falo isso? Porque há 33 anos atrás, quando eu fui morar na Vila Rica, eu não sonhava com este momento, mas já me preparava para tal. De que forma? Através de festas na comunidade, que eu gostava de participar, através de saídas da comunidade com crianças para participar de alguma atividade cultural da cidade. Então, quando eu me vejo aqui agora, eu vejo que é a realização de um sonho, que realmente a cultura faz a transformação na vida das pessoas. E eu acho que a transformação primeiro precisa ser em mim, para depois ser feita no meu entorno. Então, é uma realização de sonho estar aqui hoje, numa transformação minha e com uma possibilidade que veio desde 1991, que é uma data bem forte para mim também, que foi quando eu mudei para Vila Rica, e lá aquele lugar que me botou para fora. Quando eu digo para fora, é ver o que a gente tem de verdade na cidade, certo? Que a gente possa aproveitar, que a gente possa aprender mais, e também a questão das pessoas. A gente cruzar com pessoas, né, nesse longo da nossa vida é muito importante também para essa questão da realização do sonho. Então hoje estou feliz, e o que eu tenho para colocar é a questão da cultura na minha vida ter me transformado a partir de 2020. Foi quando eu comecei a gravar um projeto junto a algumas amigas, e aí veio a pandemia, nós paramos, e em 2022 eu conheci o Teatro do Oprimido, através de um amigo também da comunidade, o Isaac Z, muito parceiro, e aí eu fui fazer o curso de multiplicador de Teatro do Oprimido na Fiocruz, me encantei muito, 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 e aí logo depois nós fizemos uma peça, a primeira peça, que foi no Ciência e Comunidade, que nós falamos lá na comunidade do Amazonas sobre a questão da segurança alimentar. E foi na minha primeira apresentação. Eu fiz uma agente de saúde que fazia uma informação para uma mãe que tinha vergonha de estar pedindo ajuda por estar com fome. Então isso é uma coisa muito importante nós colocarmos para as pessoas, porque o Teatro do Oprimido, ele te dá a oportunidade de você trabalhar assuntos atuais, muito atuais e ali do momento, e ele não fecha
com a apresentação. Os espectadores são também os atores que podem vir fazer essa diferença. Isso para mim é encantador, porque aí a coisa não fica só na responsabilidade do ator, né? É uma coisa que é coletiva. E isso vem me dando um suporte para que eu fizesse um outro na Praça Céu. Também trabalhamos como multiplicadores na Praça Céu com as meninas do CRAS, e nós apresentamos a questão da cidade, do direito à cidade. E foi aí um outro grupo de pessoas, que eram pessoas que eu nem conhecia, não tinha o menor contato, e que fechou a nossa apresentação. Eu era uma pessoa que não andava de ônibus, não sabia andar de ônibus. E o que é isso, né? Você colocar isso no teu corpo, algumas coisas que você não está habituada. Então, essa transformação em mim, nossa, tá fantástica. É a realização de um sonho. E aí nós chegamos até o ponto de fazermos uma apresentação dessa teatral na minha comunidade, no Vila Rica. Aí foi muito lindo, gente, foi muito, muito, muito emocionante. Até agora minha amiga fala. Porque nós falamos sobre o lixo. E o lixo é uma questão recorrente. A gente queria até falar sobre a questão do meio ambiente. Mas só que o lixo você não joga para fora do planeta. O planeta não tem puxadinho. Então, ou a gente cuida dele agora, ou então a coisa vai ficar muito complicada para nós mesmos. Aí eu não vou pegar não, tá? Porque não é serviço meu. Mas eu vou avisar para vocês uma coisa. Nosso lugar é lindo. Nossa comunidade é muito bonita. Mas o lixo mal condicionado pode trazer muitas doenças, deslizamentos, alagamentos, a dengue através dos vetores que a gente sabe. Então eu fico pensando, vamos guardar sempre assim? E falar isso dentro da minha comunidade me fez uma nova transformação, que também é olhar o meu entorno, é saber o que as pessoas estão querendo para a sua comunidade ou não estão querendo, o porquê que não estão querendo, como é que essa informação chega. E aí, a partir do momento em que eu me transformo, que eu levo essa informação para a comunidade, eu viro um referencial para mim mesma e para outras pessoas. Então, estar nesse meu momento de realização de sonhos, não é? E é importante estar aqui nesse espaço também, porque o espaço, ele me remete ao meu avô, que foi o primeiro maestro negro atuante, autodidata da cidade de Petrópolis. Aqui perto nós temos, que estamos no Cascatinha, nós temos o Clube 1º de Setembro, onde o meu avô tocava ali e fazia também, dava aulas. E os ensaios aconteciam aqui no Cascatinha, nesse espaço. E em 2004 para 2005 eu vim aqui para resgatar uma foto do meu avô, onde ele está sentado no meio da banda 1º de Setembro, porém ele não era reconhecido como negro naquele momento. Mas isso é só uma passagem. Mas este lugar aqui é muito importante para mim. Estar gravando aqui me traz muita a sensação de dever cumprido, sabe? E manter esse lugar vivo. E nesse momento, depois de tanto tempo eu estar aqui, me remete a mais uma vez a transformação. Certo? Que esse lugar aqui foi importante para o meu avô, certo? Então agora está sendo muito importante para mim estar aqui. E outras fotos também que eu fui encontrando ao longo da pesquisa, antes de fazer a exposição sobre ele, que primeiramente foi na Sala Van Dyck. Não, ao contrário, primeiro foi na Câmara de Vereadores, no dia seguinte é que foi para a Sala Van Dyck, no Centro de Cultura. Então, quer dizer, a cultura ela vem me rodeando desde que eu ainda não havia nascido, porque ela vem através do meu avô. E as contações de histórias da minha mãe, que aí eu chego até o meu avô e hoje chego aqui, mantendo ainda a nossa cultura viva, que eu acho que é isso que é muito importante. E agora fui convidada para participar de um espetáculo
mas vamos ficar com esta novidade mais para frente. Mas esse é o meu momento, sabe, de realizações, de uma longa caminhada e de uma transformação pessoal. E tá aqui agora super importante. O que eu sou agora é um resultado do que eu construí. Eu percebo desde lá de trás que essa coisa que eu fiz lá atrás tinha um motivo que eu não sabia qual para chegar aqui. Eu ficava, caraca, a coisa era tão doida, eu só sabia o que eu não queria da minha vida. Isso eu sabia que eu não queria. Não queria ser chamado de burro só porque era pobre. Não queria que me taxasse pela minha questão homoafetiva, porque até então não podia nem abrir a boca com as pessoas, não podia assim de jeito nenhum tocar no assunto. Então eu tinha que trabalhar muito em cima de mim para romper barreiras, para chegar onde que eu queria chegar. Então muitas coisas que eu fiz em silêncio foram coisas nesse sentido, do querer se autoconhecer, se construir, romper barreiras e sair daquela mesmice, sair do cotidiano, sair do... Sempre fui muito inquieto, mas muito. Na família, entre 5 irmãos, 6 os irmãos iam para lá, eu ia para cá, né? Se eles gostavam de A, eu gostava de B, se gostava de... Sempre aquele... Porque você quer ser diferente. Você passa a vida inteira ouvindo isso. Você quer ser diferente. Então acho que é isso. E o ser diferente a gente fica feliz porque você não fica sendo rotulado hoje em dia. Claro que você sofre pra caramba porque você não tem um autoconhecimento direito, você não tem uma leitura de mundo ainda, você não tem um suporte material, intelectual. Então você vai rompendo barreiras da sua maneira. Isso eu fui fazendo a vida inteira, desde molequinho. Então, desde molequinho, a outra coisa que eu sinto interessante para mim, que eu sempre falava para mim, eu tinha tenho um menino dentro de mim, eu falava isso lá atrás, que eu tinha que proteger. Eu falava assim, eu tenho que proteger essa criança sofre pra cacete, ela sofre isso, sofre aquilo, sofre coisa chamada disso, chamada daquilo, né? Então, essas coisas que vão acontecendo, fui aprender isso também muito tarde entre aspas, que você vai sendo resiliente. Eu não sabia o conhecimento dessa palavra. Eu fui conhecer essa palavra, já estava no mestrado, fora do país, que é outra coisa que eu digo, que acho que isso foram coisas que eu fui alcançando como resultados de você vai se construindo, né? Você vai sem saber por quê. Aí um dia eu fui fazer um trabalho, estava morando fora, num congresso, aí eu tinha que trabalhar com umas crianças resilient. Eu não sabia aí fui olhar no dicionário, aí fui ver o que era crianças resilientes. Você vai fazer um trabalho com as crianças resilientes, aqui de Nova York, e você vai fazer uma apresentação com eles, fazendo um paralelo com o seu trabalho no Brasil, trabalhando com crianças. Aí as criancinhas que eu fui fazer o trabalho eram criancinhas de 18 anos, né? E eu me lembro tranquilamente que eu disse para elas, olha, eu estou surpreso, porque me falaram que eu ia fazer trabalho com crianças. Crianças para mim é de 7, 8, 9, 10 anos. E vocês, mais novo aqui, acho que tem 18 anos, né? 18, 19, meninos e meninas. Então acho que vocês sabem coisas mais do que eu. Eu estou assim, tremendo por dentro, porque vocês têm um conhecimento tremendo. A minha criança aqui está com medo de vocês. Não medo de agressão física nem nada, mas com medo que vocês conhecem. E foi uma experiência muito boa para mim, porque, que nem eu falei, essa criança aqui dentro aprendeu o que é ser resiliente, né? Que aí você romper, você manter o seu foco
apesar dos pesares do seu entorno, né? São coisas que ficam, né? Mas você sabe que você tem várias barreiras para serem rompidas, né? Questão social, econômica, intelectual, afetiva, emocional, como, como, como criança, né? Como você passa por esses processos sem se perceber. E isso é muito interessante. Você chega no dia de hoje, poder pensar o quanto isso é importante, não só para você como ser humano, como um indivíduo, como fazer um histórico, uma história da sua vida, mas o que é possível socialmente para uma criança, para uma mulher, para um homem, seja lá o que for, um ser humano em geral, né? Eu sempre pensei nisso, que você não vem por acaso, você não está aqui por acaso. Se você consegue romper todas as barreiras sociais, políticas, emocionais, aí você chega um momento que você fala, que bom. Eu sempre falei isso. Tudo que eu escrevo, falo, ou penso, não é para dizer que eu tenho um histórico de vida, não sei o quê. É para que isso fique, para daqui a uns 200, 300 anos, alguém olhar para um retratinho daquele ali, olhar para uma carteira de profissional de menor, falar, ih, caraca, há 200 anos atrás as crianças tranquilamente trabalhavam com 11 anos, com 12 anos, com carteira assinada, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu guardo a carteira, guardo coisa, guardo um bilhete, guardo uma carta, né, que eu recebo, porque eu falo assim, daqui a 200 anos, um retrato com um autógrafo de alguém, fala, faz um autógrafo aqui para mim, porque daqui a 200 anos alguém vai pegar esse retrato. Falei, que coisa interessante, antigamente tinha isso aqui, ó, né? Eles faziam essas fotos, né? Eu sempre pensei nisso, então eu sempre guardei, eu tenho coisas guardadas de décadas e décadas e décadas, e fazia isso como criança, como lembrança, mas também sempre pensando que um dia alguém vai pegar aquilo, vai fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, né? Não vai fazer. Eu brinco, eu falo, por exemplo, eu gosto muito de Sócrates, que é um cara que existiu segundo Platão, e a história dele é muito bonita, mas ele não deixou nada escrito. Aí eu fico curioso, falo, caraca, o cara não deixou nada escrito. E naquela época, claro que era difícil, né? E só foi através do Platão. E é tão bom a gente deixar um rabisco, deixar uma história, deixar... Eu sempre falei a questão da lesminha, eu gosto muito de lesma, porque a lesminha ela vai passando, se você está sentado aqui conversando comigo, você vê uma lesminha, ela passa daqui a pouco, só tem um rastro, e cadê aquela lesminha? Eu penso assim, a gente é igual a essa lesminha. Se você não deixar um rastro discreto, tênue, aí você passa, a pessoa fala, fulano passou, né? Eu sempre pensei nisso, deixar alguma coisa, não porque vai ser famoso, ser isso, ser aquilo, não, deixar. Para dizer assim, minha vida não foi à toa, né? Não vim, e não quero nunca ser igual a todo mundo. Acho que é possível. Quando você é chamado, você é diferente, você é isso, você é aquilo, você... Uma vez eu recebi um elogio, você é muito esquisito, mas eu te amo. Aí eu pensei, que elogio. Aí depois você aprende que as pessoas é mais gostoso as pessoas te amarem do jeito que você é. Porque amar você é certinho, normalzinho, bonitinho, delicadinho, porque você às vezes passa uma vida assim, né? Eu passei uma boa parte da minha vida de criança, de infância, de adolescência, me construindo o bom menino. Ai, que menino educado, ai, que menino inteligente, ai, que menino... Aquilo ficava possesso. Nossa, como ele é educadinho. Educadinho para mim era torturante, porque na verdade eu queria dizer alguns palavrões, queria mandar algumas coisas serem soda, né? Aí eu não podia, ficava quieto, falei, tá bom, eu sou um menino comportadinho, sou educadinho, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que romper barreiras, eu tenho que entrar aqui nessa casa, eu tenho que entrar nesse colégio, eu tenho que coisa, eu tenho que
entrar nessa família que tem um poder aquisitivo melhor do que o meu, para entender que eu não estou interessado no poder aquisitivo deles, estou interessado no conhecimento, né, na amizade, na atenção, no carinho e tudo mais. E era muito difícil isso, porque você passa a vida inteira sendo chamado disso. Aí um dia você começa a ver que você custa, mas custa mesmo, já vida adulta, a dizer não para certas coisas, mas com toda a educação, com todo, penso eu, equilíbrio, respeito, né? Uma outra coisa que eu sempre fui assim, sempre gostei dessa palavra, respeito. Não me pergunte qual o significado certo dela, não sei, do conceito. Mas sempre gostei da palavra respeito. Quando eu falo respeito, eu estou dizendo tudo. Respeito a você, respeito a mim, respeito à natureza, respeito a seus desejos, a seus sonhos, respeito a si, né? E desde criança eu ficava infernizado quando alguém começava a não respeitar e a não dizer verdade. Eu brigava muito em casa por causa disso. Eu via que as pessoas mentiam, assim, descaradamente. Isso sempre me incomodou. E é uma coisa que me persegue até hoje. Aí eu gosto do respeito, transparência, né? Que nem você falou ainda há pouco da questão da emoção. A emoção é uma coisa que vem muito quando a pessoa é transparente, né? Você se emociona, mas não é se emocionar por coisas, entre aspas, piegas, mas se emociona mesmo porque você está vivendo a vida intensamente. Isso que a gente está fazendo é viver uma vida intensamente, é viver esse momento histórico, né? Essa memória presente, essa memória agora. Ela vai se eternizar? Sim, se eterniza. Por isso, quando você vive intensamente, desde criança, você tem uma memória de elefante. Sim, tenho. Porque desde criança eu lembro de coisas mínimas. Às vezes você faz uma leitura agora, mas aquela ideia da criança ainda está presente com você. Então, eu digo assim, essas memórias, esses momentos que a gente recupera agora no presente, são coisas que são interessantes para ficarem assim, para eternizar. Porque não é por acaso, ninguém vem aqui por acaso. Eu sempre falo, é uma ida só. Então essa ida ela tem que ser vivida o presente, e ela vai se construindo. Não é uma memória do passado. O passado está aqui agora, mas ele está com essa coisa concreta, o sentimento do presente, as emoções do presente, esse momento que a gente consegue construir, porque isso é uma construção de ideias, construção de lembranças, construção de sentimentos, de pensamentos. Se eu fosse fazer um resumo, uma síntese, se bem que eu nunca acho que vai ver uma síntese, só depois que você der o último respiro, acho que seria esse eu meu nesse momento, é isso tudo que nós fomos, né? Então é difícil dizer, você, do que você gosta, do que você... Eu gosto de viver, né? Eu lembro uma coisa bonita dita pela Fernanda Montenegro, a mãe, né? Ela falou uma coisa muito importante que para mim eu considero, que, por exemplo, eu não tenho medo de morrer, nunca tive. Quer dizer, aprendi a nunca ter. Aprendi até com um grande pensador que ele falava assim, se ela chegar aqui agora, ela não vai me encontrar. Eu estou aqui agora com você, ela não está. Então, o problema é dela. Não estou nem aí com ela, mas não estou mesmo. Porque quando ela bater aqui, eu não estou aqui. Enquanto eu estou, eu sei que ela não está. E a Fernanda Montenegro fala o seguinte, quando pergunta a ela se ela tem medo de morrer. Ela falou, não, medo não, eu tenho pena. Eu falaria também, eu tenho pena. Porque é tão gostoso viver. Porque acho que eu ainda teria uns 300 anos para viver ainda o que eu gosto de viver. Porque acho que o que eu aprendi nesse tempo todo é isso. Quanto mais você vive, mais parece que você tem essa gana de vida, essa vontade. E é muito pouco você viver 80, 90, 100. E quando a gente está aqui, não é eu ensinando, mas nós estamos aprendendo um com o outro. Então,
quanto mais eu falo para vocês, mais eu ensino a mim mesmo. Mais eu me vejo, mais eu me construo, mais eu me conheço, né? Chego a me conhecer, ou aquela questão do conhece-te a ti mesmo. Porque quanto mais você ensina, mais você tira, você sai da sala de aula, ou da sala de aula, ou numa palestra, sei lá o que for, ou mesmo quando você está estudando, eu estudava aqui no liceu, o professor falou assim, olha, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, não é bem assim, que foi no período da ditadura, né? Era um juiz que dava aula para a gente de história, professor Teixeira, de terninho, me lembro a figura até hoje, eu estudava no liceu à noite, né, fazia o ginásio lá. Ele falou assim, o que eu estou ensinando a vocês, na verdade, não é bem assim a história. Se vocês quiserem saber da história mesmo que eu estou ensinando, estão lá nos livros, bem escondidos, lá no fundo da biblioteca, aqui embaixo, que tem uma biblioteca lá embaixo. Aquilo, deu um clique na minha cabeça. Falei, o que esse cara está querendo dizer? Aí comecei a futucar a biblioteca. Falei, vou ver se eu descubro nos livros que o professor Teixeira falou, né? Porque ele falou que estava dando uma aula que não era aquela verdade, que censurado, né? Que a gente não tinha ideia disso. Também era outra coisa. A gente sabia que estava no período militar, ditatorial, tudo mais, mas não tinha essa consciência. Só sabia que vivia, né? Sem questionamento, sem nada. Só que isso me despertou também, essa questão. Então, quando a gente está nesse momento construindo ideias, pensamentos, se construindo, é difícil entrar o cronológico, né? Porque aquele professor falou para mim, o professor Teixeira, era um senhorzinho, com aquele terninho de sempre, cinza, o colarinho aqui poído. Eu ficava reparando ele. Ele dava aula em pé, falando, e falava isso. O que eu estou ensinando a vocês não é bem assim. O que vocês quiserem saber, as coisas estão lá nos livros, no fundo da biblioteca, ou seja, escondidos. E isso é muito, quando alguém vem e faz clac na sua cabeça, né? E vai te pensando essa... Então não é questão da idade, é quando você vê uma criança, um adulto, ou porque não tem mais idade, ou a criança, porque é muito nova para estar falando assim, ou... Acho que isso é muito relativo, né? E acho que a relatividade vai aí, né? É difícil você dizer, porque isso é uma verdade, e é só assim que acontece desse jeito, quando isso acontece nessa idade, acontece... Não. Acho que... Aí entra aquela questão da resiliência, né? Do viver intensamente. Uma coisa que eu fui descobrindo de uns anos para cá, que eu falei, caraca, eu sempre ouvia falar, porque fulano é sábio, não sei o quê. Eu falei, cara, o que é ser sábio? Né? É difícil definir. Porque todo mundo, para mim, é inteligente. Todo mundo tem inteligência. Que a gente estava falando, que nem a questão dos animais, as plantas. Senão não existia isso aqui. Né? Aí eu falo, não, inteligente todos nós somos, mas a sabedoria é muito complicado falar sobre ela. Aí eu pensei assim, acho que um passo para chegar a querer caminhar, até falei isso para umas amigas, para a sabedoria é você ter sensibilidade. Não que você vai ser um sábio, um mago, esses estereótipos, né? Mas você vai ser uma pessoa mais sensível à natureza. Você pode ser um gênio, um doutor, uma doutora, uma pós-doutorada. Em crianças eu falava muito isso, mas se você não tem a sensibilidade, não tem a empatia, não tem a vibração, não tem aquela coisa que vem de dentro, que nem um ator, um excelente ator, uma excelente atriz, porque para eles serem excelentes não é só técnica, eles têm que incorporar o personagem, a persona. Então, isso para mim é um caminho para a sabedoria, né? Aí eu vejo algumas pessoas e falo, caraca, como essa pessoa é sábia. Isso num tempo cronológico pequeno, né? E outras pessoas que foram. Então acho que
para chegar a essa pseudo-sabedoria, não é alguém que vai ser um mago, vai viver numa caverna, vai ver não sei o quê, viveu tantos anos, mas alguém que vai ter a sensibilidade, né? Com o outro, com as coisas, o exercício do simples. Às vezes eu fico pensando, o que é ser simples? É difícil pra cacete. Porque quanto mais você pensa em ser simples, a pessoa, você é muito complicado. É uma sacanagem. Porque eu não sou complicado. Eu fico simplificando, mas fica parecendo que você está complicando demais. Mas quanto mais simplificar a vida, quanto mais você ser sensível, você se aproxima de uma coisa diferente, né? De um processo de sabedoria. Ah, isso você aprende com a idade. Não, não é com a idade. Não. Com a sensibilidade. Porque uma criança é tão sensível quanto. Né? Um jovem é tão sensível quanto. Já encontrei assim, jovens que eu ficava assim, caraca. Né? Alguns estudantes que me marcaram, me marcam até hoje, que falavam coisas quando eu ia sair de aula, eu vinha no meu ouvido, soprava alguma coisa. Professor, eu queria te falar isso. Cara, nossa, mas ganhei meu dia. Que você não ganhou porque você foi o professor, né? Você ganhou porque você foi o ser humano, junto com outro ser humano, e aquele ser humano te devolveu aquele respaldo, né, que você deu, aquela atenção, aquele carinho, aquela igualdade. Eu falei, que bom, ganhei meu dia. Mal sabe que ele me ensinou muito agora. Né? Que é isso, é o mínimo que a gente leva da vida. Então são essas coisas que me faz pensar o que eu sou.